Os titulares voltaram ao batente ontem, já que anteontem ficaram apenas no regenerativo. O treinador Léo Condé aproveitou antes das atividades para bater um papo com o grupo por cerca de 10 minutos. Logo depois, iniciou os trabalhos com os titulares, fez cruzamentos, finalizações com os jogadores ofensivos e do outro lado do campo o trabalho foi com os defensores, aprimorando os cabeceios. O Vitória, que terá ainda mais 3 treinamentos, se preparando para pegar o Cruzeiro no domingo. Treina hoje à tarde, amanhã pela tarde, sábado pela manhã, e aí a delegação deixa Salvador com destino a Belo Horizonte. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu já estão na transição, mas não devem fazer parte da delegação para esse jogo diante do Cruzeiro. Estão sendo preparados para o jogo do meio da semana que vem, diante do Botafogo, partida de ida da Copa do Brasil, a terceira fase. Já o lateral Patrick Calmon voltou a treinar normalmente e deve ser novidade de Condé já para esta partida. O Vitória Rocha está se preparando para pegar o Cruzeiro, né? Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo o Vitória tendo feito apenas 2 jogos, já falamos, já rebatemos. O jogo do Cuiabá foi adiado, seria semana passada, não aconteceu. Então ainda não tem a data desse jogo para acontecer Cuiabá e Vitória, que foi o jogo da 2ª rodada do Brasileiro. Então teremos no domingo a 4ª rodada da Série A, Cruzeiro e Vitória no Mineirão às 16 horas, e o Vitória está nessa preparação, né? Ontem mesmo, os titulares que fizeram apenas regenerativo anteontem participaram das atividades. O Léo Condé, que gosta sempre de pós-jogo, reunir o grupo, bater um papo, o bate-papo ontem foi por cerca de 10 minutos, depois teve o aquecimento com o preparador físico Diego Camimura, e aí sim o Léo Condé iniciou a montar a equipe para pegar a equipe do Cruzeiro no domingo. Então não sabemos ainda quais serão as opções do Léo Condé. Os trabalhos de ontem mais foram focados inicialmente com jogadores ofensivos, os meias ofensivos e também os atacantes, que foi um trabalho de muita movimentação, de transição e também de cruzamentos com finalizações. E do outro lado do campo, o Renato Negrão fez um trabalho de fundamentos de cabeceio com os já defensores, né? Os laterais, os zagueiros, os volantes também participaram desse trabalho focado com a parte defensiva. E depois o Léo Condé, aí sim, já fez um trabalho de construção de jogadas com todo o grupo, revezando 3 times. É o que o Léo Condé gosta muito de fazer, sempre antes de qualquer partida. É o Vitória se preparando, tá faltando aí 3 treinamentos, já que o time volta a treinar hoje à tarde, vai treinar amanhã pela tarde e no sábado pela manhã, que é quando vai fechar toda a sua preparação antes da viagem, já que a delegação vai deixar Salvador por volta de 1h30 da tarde do sábado, e aí sim todos ficarão concentrados para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Vitória tem novidade, viu, Rocha? O Patrick Calmon, ele que teve um desconforto muscular na semana que antecedeu o jogo diante do Palmeiras, desfalcou contra o Palmeiras, desfalcou também contra a equipe do Bahia no domingo, está recuperado, está treinando normalmente, pode ser opção no time titular, claro, vai depender do treinador Léo Condé, se ele opta pelo Lucas Esteves, em manter o Lucas Esteves, ou se ele vai com o Patrick Calmon. Acho que pela dificuldade do jogo, pela experiência, é um jogador também que ajuda muito na parte defensiva, ele vai colocar o Patrick Calmon ali na linha defensiva. Sobre o zagueiro, nada, né? Permanece na mesma. A boa notícia é que ambos, tanto o zagueiro Camutanga como o volante Dudu, todos dois já deixaram o departamento médico. O departamento médico hoje do Vitória, que só tem um atleta, né? Que é o Yuri Castilho, que está se recuperando de uma lesão na anterior da coxa sofrida no treinamento de terça-feira. É a única baixa que eu acredito que vai ter o Léo Condé para esse jogo. Nem coloco o Everaldo como baixa, porque o Everaldo
ele já está de fora desde 16 de fevereiro, que antecedeu aquele primeiro Bavi da temporada 24, que foi aquele Bavi em que o Vitória venceu por 3-2. Naquela semana antes do jogo, o atleta acabou tendo uma lesão também na anterior da coxa e até o momento ele não conseguiu se recuperar, porque foi uma lesão considerada grave, né? Lesão grau 3. E aí a gente sabe que o tempo de recuperação é um pouco maior e o jogador até o momento nada. Sobre o Camutanga e o Dudu estão sendo preparados para o jogo de quinta-feira, desta quinta-feira a 8, ou seja, de hoje a 8, Vitória e Botafogo, melhor, Botafogo e Vitória, já que a primeira partida vai ser lá no Rio de Janeiro, e os dois jogadores podem aparecer, não é certeza ainda, eles já estão na transição, mas vamos aguardar também até chegar a véspera da viagem lá para o Rio de Janeiro, para a gente poder ter uma decisão melhor, se eles vão viajar ou se eles não vão viajar. Mas a ideia é de utilizar os dois atletas, o Camutanga e o Dudu, nesse jogo contra o Botafogo, que é a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Janderson já está à disposição do Léo Condé, ficou de fora da relação do jogo passado, mesmo já estando regularizado, já que ele chegou na sexta, fez os exames, foi regularizado sexta mesmo, que foi o último dia da janela, porém o treinador Léo Condé deixou de fora até mesmo do banco de reservas desse jogo. Essa semana não, o Léo Condé está trabalhando a equipe e o Janderson virou uma boa opção. Quem sabe até o Janderson mesmo, pelas suas características, né, um jogador box to box, que a gente chama no futebol, aquele jogador que vai e volta, que ajuda a parte defensiva, que ajuda a parte ofensiva, ele possa corresponder mais do que o Alejandro que vem jogando, que é um jogador que a gente sabe que volta muito pouco para marcar, e o Luiz Adriano, que também a gente sabe que volta muito pouco para marcar. Quem sabe pode pintar o Janderson nesse time titular que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Para a gente fechar, viu, Rocha, essa primeira parte, não, para a gente fechar o papo de craques notícias do Vitória, o Rubro Negro, ele teve ontem a visita de alguns conselheiros, né? Estiveram lá no Bardão, conhecendo a academia de futebol, porque muitos não conhecem, muitos não sabem a que pé anda todas as obras, né, da academia. São 7 campos, vai ter área de conveniência, ou seja, uma estrutura fantástica que o Vitória está preparando para ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque ali vão ser escolinhas de futebol, onde o dinheiro vai para o clube. Cerca de 10 milhões, normalmente ali por ano, Vitória deve arrecadar com essa academia de futebol, Silva Rocha. Muito bem. Esse fato aí dos sócios diminuírem, você pode me explicar aí, Reinaldo? Ontem tinha Muito bem, Rocha, é porque os sócios hoje... Ontem tinha um número de sócio alto, aí você abre hoje, porque tem um conselheiro que ele abre todo dia. Eu também abro todo dia. Abre de manhã, meio-dia e de noite. Ele gosta de ficar acompanhando. Eu também acompanho todo dia. E achou essa disparidade. Qual é a explicação aí? Teve uma vez, Rocha, que o Vitória chegou a divulgar o site oficial e tudo mais, batemos 30 mil. Aí você olha, 20 minutos depois, 29.800 e pouco. Você não entende, você falou, não chegou a 30? Eu gosto de olhar todo dia. E fui buscar informação em relação a isso. Hoje ainda alguns planos do Vitória são pagos por boleto. O torcedor paga o boleto hoje, paga amanhã, aí no outro mês ele já não paga, o outro ele também já não paga. Tudo isso vai diminuindo. E é naquela numeração que consta no site, para que o torcedor tenha ciência, eu também fiquei com essa dúvida, ali são os adimplentes. Então, torcedor, quando você vê ali 30 mil, ou 39.800 e pouco, faltando perto de bater os 40 mil, e aí diminui para 38 mil, é porque ali são os adimplentes. Eu acredito hoje que, no geral, Rocha, já passa dos 40. Não mas passou. tem que... Sim. Mas ele diminui os adimplentes, rapaz, isso aí desmotiva até quem quer ser sócio. Porque ontem faltava 125 pessoas para bater 40 mil. Aí hoje você acorda, falta 1.350. Então deixa o número lá. O Bahia, por exemplo, que o City não tem nada a ver com o que encontrou. Está tentando modificar. Mas o Bahia informa. Temos, hoje mesmo saiu uma publicação, 71 mil sócios. Batemos 61 mil sócios. Aí quando você vai dizer,
Quantos adimplentes para votar em uma Assembleia Geral? 40 mil. Ponto. Aí você sabe que 31 mil são sócios, mas estão inadimplentes. Ok, tá tudo certo. Não, mas o Vitória é diferente. Só bota quem tá em dia. Eu vou ver se eu consigo, Rocha, o número de adimplentes e inadimplentes. Aí vai ficar nessa sanfona. Vai, volta. Um dia você acha que já vai bater 40, aí no outro dia, passou 2 dias, 3 dias, o cara não pagou o boleto, aí cai. Mas é todo dia assim, Rocha. Mas não era para ser, né? Quer dizer, eu também concordo. Quem sou eu para dizer que não era para ser? De repente tem muita gente que analisou o Banco da Ciência, né? Que acha que tem que ser assim. Mas outros clubes não é assim. Por exemplo, hoje você abre o Palmeiras, 190 mil sócios. O Internacional, 180 mil sócios. Lá dentro do sistema é que você vai ver quem está em condições adimplentes e quem está inadimplente. Dentro do sistema. Daqui a pouco aqui já passou de 50 e a gente não sabe. Pois é. Essa é a questão.